gente, tudo bem? Eu sou Ana Luísa Negrão, a monitora de Anatomia 1 do curso de Biomedicina. O conteúdo de hoje é Miologia, né? A gente vai continuar na Miologia e hoje a gente vai ver os principais nomes e localização dos músculos, tá? Esse vai ser um vídeo que também vai ajudar o pessoal de DP, né? Porque eles têm que fazer um trabalho bem explicativo. Então esse vídeo eu espero que ajude vocês também. Então, primeiramente, o que é a miologia, né? Eu falei pra vocês na videoaula passada, o estudo dos músculos, né? E aí na videoaula passada mesmo a gente viu a classificação do músculo quanto à estrutura, quanto à função fisiológica, contra determinadas variantes. E aqui nós vamos ver principalmente a localização exata e a nomenclatura desses músculos, tá? Aqui nós temos os principais músculos do anterior do tórax. Aqui desse lado a gente vê o primeiro plano de dissecção, né? Que é assim que tira a pele. E aqui do outro lado nós temos outro plano de dissecção, tá? Então aqui para começar no primeiro plano de dissecção, a gente consegue ver o músculo esternocleidomastoide, que ele é esse aqui que se divide em duas porções. A porção clavicular, que é a porção que ele vai se inserir na clavícula, e a porção esternal, que está se inserindo no externo. E aí, se a gente tira esse músculo, a gente consegue ver o músculo externo-tireoide, tá? Que é esse aqui que está em verde. Aqui em marrom nós temos o músculo deltoide, que ele vai, né, se dividir, ele vai se diferir nas suas fibras, que ele tem as fibras anteriores, as fibras intermédias e as fibras posteriores, que o que difere isso é a direção das fibras, tá? Que vão ser diferentes. Aqui em laranja nós temos o músculo peitoral maior, que é esse grandão aqui. E se a gente retira o peitoral maior, a gente vai conseguir ver o peitoral menor, que é esse em roxo, que já é, né, mais profundo. E os intercostais externos, que são esses aqui em vermelho entre as costelas. E eles também estão aqui, ó, onde está marcado o xizinho. E por que eles são externos, né? Porque os músculos intercostais internos a gente só vai conseguir ver numa vista interna, né, do tórax, tá? Aí aqui nós temos ainda o músculo oblíquo externo do abdômen, que se a gente retira o músculo oblíquo externo do abdômen, a gente vê o músculo oblíquo interno do abdômen, tá? E aqui por último nessa imagem, nós temos o músculo reto do abdômen, tá? Que é dividido, né? Ele tem 4 ventres, que são aqui juntos pelas aponeuroses. Aqui embaixo teria um outro ventre dele. O dorso, né? Os músculos do dorso. Novamente, tá aqui o primeiro plano de dissecção e aqui o segundo plano de dissecção, tá? Nós temos aqui o trapézio, né? Que é esse grandão aqui, que aí ele também vai se dividir em trapézio, fibras superiores, que as fibras são nessa direção, trapézio, fibras intermédias, que as fibras já são em direção diferente, e trapézio, fibras inferiores, que a posição das fibras também já muda. Aqui nós conseguimos ver de novo o deltoide, tá? Só que aqui já são as fibras posteriores, tá? Que a gente tá vendo uma vista do dorso. Aqui em roxinho nós temos o músculo infraespinhal, que nós também podemos ver aqui desse lado, ó, que é o músculo que vai ficar embaixo da espinha da escápula, né? Que a gente lembra que ela tá aqui. Então, músculo infraespinhal. Temos aqui também, em laranja, o músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso, tá? E aqui, né, o glúteo máximo,
E a gente também consegue ver um pouquinho do glúteo médio. O glúteo máximo, se a gente tira o glúteo máximo, a gente vai conseguir ver o glúteo médio, e se a gente tira o glúteo médio, a gente consegue ver o glúteo mínimo, tá? Aí, então aqui, né, primeiro plano de dissecção. Se a gente tira o trapézio e vai para o segundo plano de dissecção, a gente consegue ver alguns músculos que o trapézio meio que esconde, tá? Que são o músculo esplênio da cabeça, esse aqui em preto. Aí nós temos o músculo levantador da escápula, que o nome já deduz muito a função, né? O músculo supraespinhal, que lembrando aqui da espinha, ele está em cima da espinha. O músculo serrátil superior, tá? E o músculo romboide, que aqui ele está seccionado, porque ele passa aqui até em cima do serrátil superior. Então aqui ele está seccionado, mas ele vem em tudo aqui, músculo romboide. E aí aqui ainda nós temos, se já não é mais embaixo, né, do trapézio, mas nós temos aqui o músculo redondo menor e o redondo maior, menor aqui e o maior aqui, tá? E aí, já embaixo, né, do latíssimo do dorso ou do grande dorsal, nós temos o serrátil inferior, que tem essa forminha aqui. Que aqui nós tínhamos o serrátil superior, aqui nós temos o serrátil inferior. Além desses, nós temos aqui o quadrado lombar, que é esse aqui em amarelo, e nós ainda temos o músculo eretor da espinha, que ele vem daqui de baixo, passa por baixo do serrátil inferior, passa por baixo do romboide do serrátil superior, por baixo do esplênio da cabeça e vem até aqui. Ele vai se inserindo em cada vértebra, tá? O músculo eretor da espinha. Aqui nós temos a vista anterior do braço, tá? Aqui nós vamos ter o bíceps braquial, que ele vai ser formado pelo bíceps braquial porção longa e porção curta, né? Que aqui na imagem tá parecendo ser ao contrário, mas é assim mesmo, porção longa e porção curta. Aqui em vermelho nós temos o músculo subescapular, que está aqui seguindo a escápula. Em amarelo, o músculo coracobraquial, tá? Aqui em laranjinha, o músculo braquial, que ele é como se ele viesse de um lado, passasse aqui por trás e se inserisse do outro lado. E o músculo braquiorradial, que está aqui, né? É mais lateral, está aqui seguindo o rádio. Agora, uma vista posterior do braço, nós vamos ter, além do músculo ancônio aqui, que está representado de rosinha, nós temos o tríceps braquial, tá? Que é formado pela cabeça longa, pela cabeça lateral, e embaixo das duas vai ter a cabeça medial, né? Que aqui a gente só consegue ver o tendão da cabeça medial, mas ela tá aqui embaixo, tá bom? Agora passamos para o antebraço, uma vista anterior do antebraço. Nós temos aqui o músculo flexor flexor radial do carpo, tá? Que ele se insere aqui, ele segue aqui, né? O rádio e se insere aqui no carpo, que ele tem a mesma função, né, que o músculo flexor ulnar do carpo, que está seguindo aqui a ulna e se inserindo no carpo, e eles que vão fazer a flexão do carpo, né. E aqui ajudando nós temos o músculo palmar longo, que ele vem aqui e se insere aqui na palma da mão. Aí aqui, continuando com a vista anterior do antebraço, nós temos o músculo supinador, né? Aqui, continuando com a vista anterior do antebraço, nós temos alguns outros músculos, como aqui o músculo supinador, que ele ajuda, né, no movimento de supinação. E aqui os músculos pronadores, o pronador redondo e o pronador quadrado, que ajudam, né,
é colocar o rádio sobre a una no movimento de pronação. Aí agora aqui uma vista posterior do antebraço, nós temos, né, os extensores, o extensor ulnar do carpo e o extensor radial longo e curto do carpo, né, que eles vão fazer a ação contrária dos flexores. Aqui nós temos também os extensores dos dedos, que eles vêm aqui e se inserem em cada dedo. Tá? E aqui nós temos também os extensores do polegar, né, que são diferentes, e o abdutor do polegar, tá bom? Agora aqui passando para o membro inferior, nós temos uma vista anterior, tá, da coxa, eu desenhei aqui um pouquinho da perna. Aqui nós temos o quadríceps femoral. O quadríceps femoral ele vai ser formado pelo reto femoral, que é esse daqui em laranja, pelo vasto lateral em verde, pelo vasto medial aqui em rosinha, e o quarto ventre desse músculo a gente consegue ver se a gente retirar aqui o reto femoral da frente, nós vamos conseguir ver o vasto intermédio, tá? Formando o quadríceps femoral. Aqui em roxo nós temos o maior músculo do corpo, que é o sartório. Ele vem, né? Maior músculo do corpo. Aqui em marrom nós temos o pectíneo, tá? O adutor longo, que é esse em amarelo. Aqui nós temos o músculo mais medial do corpo, que é o músculo grácil, tá? Que a gente vai conseguir ver ele em algumas outras vistas, por ele ser mais medial, tá? E aí aqui nós temos também, pequenininho aqui, porque ele tá seccionado, o músculo iliopsoas, tá? Mas a gente não vai conseguir ver muito bem porque tá aqui seccionado na imagem. E passando aqui pra perna, na vista anterior, nós temos aqui representado a tíbia, tá? E aí o único músculo que a gente tem na vista anterior da perna é o tibial anterior, tá? Esse é o único músculo que é considerado anterior. Mas por que a gente tem esses outros todos aqui? Porque eles podem, mesmo que eles não sejam considerados anteriores, a gente pode ver eles na vista anterior, como os gastrocnêmios, o sólio, tibial posterior e o fibular longo. Mas eles não são considerados músculos anteriores da perna. Aqui a vista posterior do membro inferior, nós temos aqui novamente o glúteo máximo, né? Que se a gente retira, a gente consegue ver o médio. Aí aqui na coxa nós temos o bíceps femoral, que é composto pelo bíceps femoral cabeça curta e bíceps femoral cabeça longa, tá? Aí aqui em laranja nós temos o semitendinoso, em roxinho aqui o semimembranoso. Aqui em amarelo nós temos o adutor magno, e aqui, olha, novamente a gente consegue ver o grácil, porque ele é o medial. E aí, pra gente gravar, né, esses nomezinhos aqui, porque é bem um depois do outro, a Natasha ensina pra gente um mantra, que, né, de lateral pra medial, o mantra é o seguinte: bíceps femoral cabeça curta, bíceps femoral cabeça longa, o semitendinoso, semimembranoso, adutor magno e grácil, tá? E aí a gente vai repetindo esse mantra na nossa cabeça e a gente nunca mais esquece. E aqui, né, mais na perna, nós temos o tríceps sural, que é o que vai formar, né, a nossa panturrilha, ou popularmente chamada a batata da perna, tá? Então o tríceps sural ele vai ser formado pelos gastrocnêmios, o medial e o lateral, aqui, e abaixo deles vai estar o terceiro ventre, que é o do músculo sóleo, tá? E aqui nós temos ainda uma vista lateral do membro inferior.
Aí aqui vou mostrar para vocês essa faixa branca aqui, é a fáscia alata, tá? Aí aqui em laranja nós temos o músculo tensor da fáscia alata. Aqui em roxinho a gente consegue ver novamente o sartório, ó. Aqui a gente consegue ver uma parte do quadríceps femoral, músculo vasto lateral. Aqui a gente consegue ver também o bíceps femoral e um pouco do músculo semimembranoso. Então é só para ver quais músculos a gente consegue ver também em outras vistas, tá? E aqui novamente o glúteo máximo. Bom, aqui nós temos os músculos da face, que são bem importantes, né, para nós que estudamos biomedicina, porque nós temos, né, a oportunidade de seguir a área da estética e fazer vários procedimentos estéticos. Então, essa musculatura é bem importante pra gente. Aqui desse lado, nós temos representados os músculos da face, tá? E aqui é a direção que as rugas se formam. E aí a gente consegue perceber que as fibras, né, são em uma direção e as rugas serão em direções opostas. Como aqui, ó, no músculo frontal, as fibras são verticais e as rugas se formam horizontais. Então, vamos ver o nome dessa musculatura. Aqui nós temos o músculo frontal, ou ventre frontal, do músculo epicrâneo. Aqui nós temos o prócero, tá? Músculo prócero. Aqui, ó, todos que eu falar, né, depois que eu mostrar desse lado, tem desse lado também. Aqui nós temos o corrugador do supercílio, tá aqui também. Aí aqui nós temos o orbicular do olho, tá? Que é o músculo orbital. Aqui, olha, nós vamos ter o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. A asa do nariz aqui, ok? Aí aqui nós vamos ter os músculos do nosso nariz, né? Que são a parte transversa do músculo nasal e a parte alar do músculo nasal. O músculo levantador do lábio superior, que é esse daqui. Aí aqui nós já temos o músculo auricular, né? Que é só a gente lembrar que ele fica aqui mais aproximado da orelha, auricular. Aqui nós temos o músculo zigomático menor e o músculo zigomático maior, que fica bem um próximo ao outro. Aqui por baixo desses outros músculos aqui, nós temos o músculo levantador do ângulo da boca, que a gente só consegue ver um pedacinho dele aqui. Aqui também mais profundo nós temos o músculo bucinador, tá? Aqui. O músculo risório, que junto, né, com o zigomático maior e menor ajudam a formar o sorriso. O músculo orbicular da boca, tá? O músculo depressor do ângulo da boca, que é esse daqui, que tem aqui também. O músculo depressor do lábio inferior. O músculo mental, que, né, fica aqui no nosso queixo, que o queixo ele também é chamado de mento. O músculo depressor do septo nasal, que fica aqui no nosso septo nasal, e o músculo plástimo, que fica aqui mais pro nosso pescoço. E sempre que a gente pensa, né, no Botox, né, na toxina botulínica, que é uma toxina que, quando aplicada em um músculo, ela vai causar paralisação daquele músculo, tá? Dessa forma, ela vai suavizar as linhas, né, de expressão, numa forma de prevenção. É sempre bom lembrar isso, que o Botox, né,
ele é uma prevenção, é uma suavização. Ele não consegue ser usado para arrumar alguma coisa. E aí aqui nós temos alguns pontos de aplicação do Botox. Nós temos aqui os pontos de aplicação para as linhas frontais e linhas glabelares, que aqui no caso das linhas frontais, o Botox seria aplicado no músculo frontal, e das linhas glabelares seria aplicado no músculo próxero e no corrugador do supercílio, tá? Aí aqui para evitar os pés de galinha, né, que a gente chama, na lateral do orbicular do olho. E aqui também na parte inferior do orbicular do olho seria aplicado para as linhas infraorbitárias, tá? Aí aqui nós temos também o ponto de aplicação de nariz de coelho, que seria na parte transversa do músculo nasal, que esse é um ponto bem específico e bem assim, meio que perigoso, porque logo ali do lado tá o músculo levantador do lábio e da asa nasal, do lábio superior e da asa nasal. Então, assim, qualquer erradinha pode deixar o paciente com a cara torta. Então, é um ponto bem crítico. Aqui nós temos o ponto de elevação da ponta nasal, que é no músculo depressor do septo nasal, que algumas pessoas, né, não gostam, porque quando a gente fala o septo ele vai mexer, e algumas pessoas não gostam disso, por isso aplicam o Botox nesse músculo. Aqui nós temos também aplicação, né, no orbicular da boca, para suavização de linhas perioniais, tá? E aqui aplicação de Botox no músculo mental para evitar linhas de marioneta e rugas no mento. Então essa foi a monitoria de hoje, gente, o vídeo de hoje. Essas foram as referências que eu usei. Siga o GB nas redes sociais. Veja sempre lá no YouTube, porque nós sempre vamos ter vídeos novos. E muito obrigada. Qualquer dúvida, pode perguntar.